Trump vai cometer essa última tolice? Todos os relatórios vazados confirmam que os Estados Unidos não estão mais buscando a vitória, mas agora estão apenas procurando uma saída para se livrar desse impasse. O Irã conseguiu derrubar a maior potência do mundo nessa armadilha, a armadilha do esgotamento. Qual é o segredo das 10 bombas nucleares que podem mudar o mapa do Oriente Médio em um instante? Por que o Irã é classificado como o próximo cemitério para os fuzileiros navais dos Estados Unidos? E qual é o país africano que declarou estar pronto para entrar nessa guerra em defesa de Israel? Vamos discutir esses assuntos hoje após o intervalo. Fiquem conosco! Prezados telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião, que sempre dedicamos para acompanhar os últimos desdobramentos desta guerra que ocorre no Oriente Médio entre o Irã e a coalizão Epstein. O que está claro hoje, caros telespectadores, é que os Estados Unidos ainda vivem em confusão e uma grande instabilidade, especialmente depois de receberem essa resposta iraniana rejeitando as negociações. Porque essa rejeição iraniana não era esperada por Trump e pela administração americana. Eles achavam que o Irã aceitaria negociar esses 15 pontos que os Estados Unidos propuseram, que, como mostrei para vocês no episódio anterior, são pontos de rendição e o lado vencedor não pode se render. Por isso, os Estados Unidos continuam hoje com esses preparativos militares, como se uma grande ofensiva fosse atingir o Irã nos próximos dias. O site americano Axios disse que, até hoje, os Estados Unidos ainda estão estudando como podem realizar um golpe fatal. Será que seria com a ocupação da ilha de Karg? Será que seria com a ocupação da ilha de Larak? Ou controlar o Estreito de Hormuz? Ou seria apenas realizar outro ataque aéreo semelhante ao que aconteceu em junho passado com o bombardeiro estratégico B-2? Está claro que Trump está em uma verdadeira enrascada. Ele não sabe exatamente como pode terminar essa guerra. Ele quer se retirar dessa guerra, mas ainda não encontrou uma maneira de como vai se retirar. Expliquei para vocês no episódio de ontem. Está claro que realizar um desembarque de tropas terrestres nas ilhas ou em território iraniano em geral é algo impossível. É como empurrar essas tropas para o suicídio. E o exército iraniano está aguardando ansiosamente por isso hoje. Também falar sobre essas tropas terrestres e foi dito na mídia que elas foram enviadas para essa região, mas devido à distância, elas só chegarão à região depois da metade de abril. E na verdade são forças pequenas, ou seja, não conseguirão resistir. Alguns especialistas militares nos Estados Unidos dizem que o sucesso de qualquer operação terrestre exigirá a mobilização de pelo menos 1 milhão de soldados. Ou seja, pelas capacidades militares iranianas já discutidas, os Estados Unidos precisariam de 1 milhão de soldados para ter sucesso em uma operação terrestre. Em 2003, quando os Estados Unidos invadiram o território iraquiano, fizeram isso com 700 mil militares, enquanto o Iraque tinha apenas 200 mil militares na época. E esse exército iraquiano estava sem qualquer equipamento militar por causa das sanções que estavam impostas, além de outras coisas, e sem nenhum apoio externo de qualquer parte, nem da Rússia, que estava fraca, nem da China também. Porque hoje o Irã está longe de ser o Iraque de 2003. Por isso, acredito que toda essa conversa hoje sobre essa operação terrestre é apenas propaganda militar cujo objetivo é pressionar o Irã. A única coisa que resta e que Trump pode fazer hoje é realizar um grande ataque aéreo, um bombardeio aéreo em larga escala do qual ele possa se aproveitar.
Trump apresenta isso como uma espécie de vitória para os Estados Unidos, como se tivesse alcançado os objetivos dessa guerra e, assim, imediatamente anuncia o fim dessa guerra. O presidente americano, Trump, publicou um novo tweet nas redes sociais em que advertiu o Irã de que o tempo está se esgotando. Ou você se senta à mesa de negociações o mais rápido possível, ou virá uma resposta esmagadora dos Estados Unidos. Foi isso que ele disse, ou seja, o Irã precisa agir antes que seja tarde demais. Da mesma forma, uma declaração quase idêntica foi feita hoje pela porta-voz da Casa Branca, que disse que Trump está pronto para realizar um ataque mais forte do que nunca, se não houver acordo. Curiosamente, Trump descreveu características do Irã que na verdade são dele e dos Estados Unidos, atribuindo ao Irã qualidades que lhe pertencem. Ele disse que os iranianos estão implorando para ele por um acordo porque o Irã está totalmente destruído e disse que, apesar disso, eles declaram publicamente que rejeitam e ainda estão analisando essa proposta americana. E na verdade, caros telespectadores, está claro para todos hoje que o contrário é o que estamos vendo. Trump é quem está implorando, os Estados Unidos estão sofrendo, querem parar a guerra o mais rápido possível, não conseguem suportar mais desgaste, e hoje são eles que estão implorando ao Irã para parar essa guerra. Eles até buscam intermediários, como mediadores do Paquistão e da Turquia. Mesmo assim, Trump coloca condições impossíveis para o acordo. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse isso claramente. Ele afirmou que o Irã troca mensagens com os mediadores, mas isso nunca significa que há negociações. Foi o que ele disse. Ou seja, por exemplo, os Estados Unidos enviam um pedido ao Paquistão, o Paquistão entra em contato com os iranianos sobre essa demanda americana. Então o Irã responde, e assim por diante, ou seja, a comunicação acontece. Isso nunca significa que há negociações. O importante é que está claro hoje que não haverá negociações durante esta semana de jeito nenhum. E talvez não haja negociações de forma alguma. Ou seja, desse jeito, o Irã está vitorioso nesta guerra. Quem quiser parar a guerra tem que aceitar a realidade e se render, não apresentar propostas impossíveis. Hoje, o Irã lida com esses desenvolvimentos de uma forma que confirma que ele é o lado vencedor e até agora continua alcançando sucessos militares contínuos. Ou seja, todo dia acontece um evento, todo dia há uma brecha. Vimos ontem como um avião F-18 foi derrubado. Acompanhamos a notícia da fuga do porta-aviões americano Lincoln novamente dos campos de batalha, depois de ter sido novamente alvo também na noite passada. Como foram atingidos com sucesso os quartéis no porto de Haifa? O exército iraniano está adotando uma nova estratégia de mísseis que lhe permite descobrir novas brechas nos sistemas de defesa aérea israelenses a cada dia. Isso significa que todos os dias há perdas, há danos diretos cada vez maiores. Mas sempre vemos um grande sigilo por parte dos israelenses, e falamos sobre isso em vários episódios. Prestem muita atenção se o Hamas conseguiu mudar Netanyahu e Israel. Hoje, na verdade, o Irã transformou Trump e os Estados Unidos em párias. Hoje, o Irã alcança uma vitória estratégica e uma vitória histórica. Na verdade, não há absolutamente nenhuma solução para os Estados Unidos. Trump estava em apuros antes do início desta guerra, porque fez uma grande mobilização militar na região, e no final, o Irã não cedeu. Os Estados Unidos se envolveram nessa guerra e não conseguiram iniciá-la, mas depois entraram na guerra e se envolveram ainda mais. Hoje, o problema de Trump ficou cada vez maior. Prestem muita atenção. Trump não consegue mais recuar, não consegue lançar um ataque surpresa, nem mesmo alcançar uma vitória ilusória. Os planos que ele tinha para essa guerra fracassaram. Ele falhou em encontrar aliados, nem mesmo a OTAN ficou ao seu lado. Ele fracassou em envolver os países do Golfo, em envolver a Turquia, em envolver o Azerbaijão, até mesmo a Índia, aliada de Israel, evitou se envolver nessa guerra.
Então, na verdade, se Trump der qualquer passo mais provocativo, vai se encontrar em um problema ainda maior. E o que ele disse hoje? Disse que o Irã tem uma última chance, ou seja, depois dessa chance não haverá negociação. Na verdade, é ele quem quer criar essa oportunidade, é ele quem quer encontrar uma saída. Então, não estou dizendo que não haverá uma guerra terrestre, não estou dizendo isso. É muito possível que Trump se envolva cada vez mais, assim como já se envolveu nesta guerra. Por isso eu digo que, se isso acontecer, o território iraniano será um novo cemitério para os soldados americanos. Essa guerra destruiu até mesmo a popularidade de Trump dentro dos Estados Unidos, depois do sucesso da operação na Venezuela e da prisão de Maduro. Talvez tenha havido uma grande euforia de vitória para Trump, havia orgulho pelo poder americano, ele falava sobre uma nova arma e assim por diante, e estava aproveitando isso para ganhar mais popularidade dentro dos Estados Unidos. Mas hoje eu disse e sempre repito, Irã não é a Venezuela. Ele entrou nessa guerra para garantir o apoio total dos sionistas nas próximas eleições de novembro, as eleições de meio de mandato para o Congresso. Mas o que está acontecendo hoje é o contrário, e entrar nessa guerra causou uma catástrofe para ele em termos de popularidade atualmente. Uma série de pesquisas de opinião nos Estados Unidos mostraram que apenas cerca de 36 ou 37% do povo americano está satisfeito com o desempenho de Trump. Ou seja, estão satisfeitos com Trump. Mais de 60% são contra Trump. E quanto mais essa guerra continua, mais a popularidade de Trump cai no país. Então, a pressão hoje não está sobre o Irã. Essa é a novidade. Hoje, a pressão não está sobre o Irã. O Irã está hoje em uma zona de conforto. A pressão real é a que Trump está sofrendo. E o jornal The Guardian britânico confirmou isso. Disse que Trump está sob grande pressão, pressões internas, pressões de Netanyahu, pressões da mídia americana e internacional, pressões militares. Chegou ao ponto de não conseguir mais tomar nenhuma decisão. Essa guerra vai ter consequências muito grandes hoje. As últimas notícias dizem que o Irã começou a considerar a possibilidade de se retirar do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Com que justificativa? Com a justificativa de que a adesão ao tratado não tem mais utilidade, não trouxe nenhum benefício para o Irã. Porque o objetivo principal de tratados como esse é apoiar os países na produção e no uso da energia nuclear pacífica, garantindo que essa energia nuclear será usada de forma pacífica. No entanto, vemos aqui outros países, como Israel, por exemplo, que não aderiram a esse tratado e não sofrem nenhuma pressão ou sequer qualquer exigência para aderir a esse tratado. E vemos que um país que não faz parte desse tratado trava guerras contra um país que faz parte desse tratado, sob o pretexto de que está desenvolvendo armas nucleares. Isso é algo estranho, totalmente ilógico. E vemos que membros da Agência Internacional de Energia Atômica vêm para monitorar as instalações de energia nuclear. Então, o que isso mostra? Espiões enviam relatórios para os Estados Unidos e Israel sobre a localização das armas. E o que mais? Os dados? Assim como aconteceu com o Iraque na época de Saddam Hussein, e isso foi admitido por eles mesmos, por isso o Irã agora está considerando a possibilidade de se retirar desse tratado. Se isso acontecer, talvez seja o primeiro passo para o Irã anunciar que possui armas nucleares. Talvez vejamos depois disso, ou talvez antes, uma fátua emitida pelo novo líder supremo. Suspeito. Minhaei autoriza a fabricação de armas nucleares como arma de dissuasão. Hoje, o Irã, de acordo com todos os relatórios internacionais, possui 440 quilos de urânio enriquecido a 60%. E o que dizem os dados internacionais? Dizem que cada míssil nuclear precisa de apenas 43 quilos de urânio enriquecido nesse nível. Ou seja, atualmente o Irã pode fabricar 10 mísseis nucleares. Ninguém no mundo pode saber o que está acontecendo agora nessas cidades nucleares subterrâneas no Irã. Já faz quase um mês
desde o início desta guerra, um mês inteiro, ninguém sabe exatamente o que estava acontecendo lá e o que está acontecendo lá agora. Talvez essas bombas nucleares já estejam prontas, talvez estejam sendo preparadas agora. Hoje se fala sobre a possibilidade de se retirar desse tratado. Talvez seja para testar a reação da sociedade. Não há fumaça sem fogo. Talvez seja mesmo para sentir o pulso da sociedade. Ou preparar a sociedade para o que está por vir, sobre o que o Irã pode fazer em caso de uma escalada maior. Também hoje, uma das notícias curiosas de hoje foi que o comandante do exército de um país africano, o comandante do exército de Uganda, anunciou hoje que o exército ugandense está pronto para lutar ao lado de Israel em defesa de Israel. O comandante do exército ugandense disse: "Queremos acabar com esta guerra no Oriente Médio imediatamente, como se estivesse ameaçando. Queremos acabar com esta guerra no Oriente Médio agora." E disse que qualquer conversa sobre a derrota de Israel fará com que entremos nesta guerra para defendê-la, como se estivesse insinuando que uma grande potência vai entrar nesta guerra. É estranho, porque primeiro, Uganda é um país pequeno entre os países africanos pobres, tem um exército muito fraco, que ocupa as últimas posições no ranking mundial dos exércitos mais fortes, ficando em torno da posição 107 no mundo. Acredito que eles têm, no máximo, cerca de 50 mil soldados e não possuem nenhum armamento avançado. Absolutamente nenhum. Mas o que eles têm? Eles têm uma população grande, com mais de 50 milhões de habitantes, o que talvez os torne capazes de formar uma força de mercenários. Mas para que isso aconteça não é fácil. Uganda vai precisar de muito tempo até abrir os campos de treinamento, realizar os treinamentos militares necessários e tudo mais. Depois disso, vai precisar de grandes meios logísticos para transportar essas tropas para o Oriente Médio. Como isso será feito? O país não tem litoral, não possui acesso ao mar, então o transporte das tropas será feito por aviões de carga militar. Todos esses fatores e operações não podem ser realizados na prática. A declaração é apenas uma mensagem política que Uganda enviou para fortalecer ainda mais sua relação com Israel, ou seja, para dizer claramente que após o fim desta guerra estivemos ao seu lado e lhe demos apoio suficiente, então você deve retribuir esse favor, deve nos apoiar mais do que faz agora. Só para que todos saibam, a relação entre Uganda e Israel é muito próxima, porque Israel oferece serviços de treinamento militar para o exército de Uganda, apoia com experiência militar e fornece equipamentos militares. Então, hoje, Uganda quer aumentar esse apoio, tentando mostrar dessa forma que está pronta para lutar por Israel. Mas, na prática, é claro que isso é impossível. Por isso, notícias como essa não têm nenhuma repercussão na mídia. Não vemos isso nas telas dos canais de notícias ou em outros lugares. A única coisa que essas declarações causaram, e apenas internamente entre o povo ugandense, foi uma divisão hoje entre os que apoiam e os que se opõem a essa declaração. E o país tem cerca de 20% de muçulmanos e cerca de 70% de cristãos, então é inevitável que esse assunto gere polêmica, discussões e coisas do tipo. Isso foi o que tínhamos para hoje. Não se esqueça de apertar o botão de curtir e que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até logo!